É isso aí, sejam todos bem-vindos. Está começando o IESP, o podcast do Isso é São Paulo, edição 50. Cinquentou, galera, cinquentão. Você pode nos acompanhar no Spotify, no Apple Music, Castbox, Breaker, YouTube, Google Podcasts, Radio Public e Deezer. Hoje comigo Eduardo Afonso e Luca Bop, eu sou o Ivan Drago. E já que nós estamos na edição 50, não chegamos ainda na idade de Eduardo Afonso, que inclusive fez aniversário no último domingo. Seja bem-vindo, Dudu. Feliz aniversário. Uma das melhores pessoas que eu pude conhecer nesse meio. Na verdade, a profissão me deu um grande amigo, um professor, diga-se de passagem, mas um grande amigo. Seja bem-vindo, Dudu. Feliz aniversário, meu irmão. Muita saúde acima de qualquer coisa. Depois a gente busca as outras coisas, meu irmão. Boa, Ivanzinho. Você também é um irmão que eu tenho. O Bop também, quero agradecer a mensagem que me mandou. O irmão que a gente tá fazendo agora nessas 50 edições do Isso é São Paulo, né? A gente não conhece o Luca Bop pessoalmente, cara. Esse é o irmão ainda virtual, mas é um irmão de uma virtualidade tão grande com a gente que já é irmão, né? Tá fazendo parte dessa irmandade do Isso é São Paulo. Agradeço os dois pelas mensagens, muitas mensagens que eu recebi de muitos torcedores são paulinos que estão escutando esse episódio. 52, então logo teremos nosso episódio 52, que bate com a minha idade, que já ultrapassou a idade de vocês há muito tempo. Afinal, um tem 25 e outro 22. É muito fácil, né? Eu tô aí com o triplo da idade de vocês. Tem muita coisa boa do São Paulo hoje, lamentando as ausências dos nossos parceiríssimos, Bruno Grossi, né? E Aline Fanelli, cada um com seu motivo, e que certamente estarão depois nas redes sociais ou no nosso grupo criticando tudo aquilo que nós vamos falar aqui sem participar. Mas vamos nessa, né? Normal. Bom, eu tenho 35 anos. E você, Luca Bop? Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Ivan. Obrigado, Edu. Eu tenho 29 anos. Vocês enganam, hein? É uma honra aos 29 anos poder compartilhar esse espaço com vocês. Mandei mensagem pro Edu de aniversário. Eu sou um privilegiado, um absoluto privilegiado. Não vejo a hora disso tudo acabar, todo mundo bem, vacinado, a gente tomar umas e falar sobre o São Paulo, sobre a vida, que basicamente é a mesma coisa para mim, o São Paulo e a vida. Edu, seja muito feliz, muita saúde. Boa. E é isso, Ivan, você parece ter uns 23 mesmo, eu já tava uns 23. Cara, impressionante, eu já tenho o cabelo branco, cara. Olha essa cutis, Bop. Eu devo admitir que é claro, eu já nasci bonito, mas com 35 anos, cabelo e barba branca, fim da picada, mas enfim. Eu não tenho toda essa vaidade, então não vou pintar, não vou fazer absolutamente nada, vou tocar dessa maneira. Faz parte do charme. Eu vou te chamar de George Clooney do IES. Posso, a partir de hoje, chamar? Que absurdo, né? Bom, vamos lá. Senhores, é o seguinte, o São Paulo não para de se reforçar, por incrível que pareça, né? Um clube que vive um momento financeiro bastante delicado, mas já são 6 reforços contratados para essa temporada. O Bruno Rodrigues, o Orejuela, Miranda, o William, Éder e o Benítez. Então são 6 reforços contratados para essa temporada. Vamos começar. Hoje foi a apresentação do Miranda, nós estamos gravando nessa quarta-feira, dia 17, mas eu acho que a gente já falou bastante sobre o Miranda, então vamos lá. Vamos pensar no pacote, tá? Edu, o São Paulo se reforçou bem ou trouxe mais do mesmo? Não, mais do mesmo não. No primeiro momento eu pensei que com a chegada do Bruno Rodrigues o clube fosse seguir, até pela falta de grana, esse padrão, né? Revelações por empréstimo, sem gastar muito, e um ou outro fosse um jogador mais assim, naquele esquema de chegar e jogar. Mas não, São Paulo, eu acho que o Miranda é uma grande contratação. É bom lembrar que o Miranda, que vai jogar no São Paulo, não é o mesmo Miranda da primeira passagem, nem o Miranda que foi à seleção, nem o Miranda que brilhou com a camisa do Atlético de Madrid, mas é um Miranda muito bom, e que vai jogar num esquema, eu até perguntei isso hoje para ele, num esquema que ele se adaptou muito bem ao São Paulo, com diferenças. Aquele do Muricy era formado por 3 zagueiros, esse é uma linha de 3, que nem sempre os 3 serão zagueiros, embora o Crespo tenha pedido aí um zagueiro pelo lado esquerdo, talvez ele faça algo parecido. Enfim, eu acho o Miranda... qual time não gostaria de ter o Miranda hoje no futebol brasileiro? Essa é a grande questão. Orejuela, acho um reforço muito interessante, até pela idade, que ele pode render lá na frente alguma grana.
Os outros três, eu gosto muito do Benítez, a gente já discutiu isso no último, né? Eu gosto, eu acho que ele vai se encaixar, acho que ele vai fazer aquele enganche que o argentino gosta, eu acho que ele está precisando de um time como o São Paulo para não ficar apenas de um jogador que poderia ter dado certo, então agora ele pode comprovadamente com um elenco desse dar certo. Eu só tenho muitas dúvidas, e aqui não é um pré-julgamento, é dúvidas por desconhecimento do que o William e Éder podem acrescentar. O Éder eu lembro lá daquela história da Liga Europa, que ele defendeu, mas isso já vão 4, 5, 6 anos. Lembro dele, depois eu não acompanhei mais. E o William, realmente, eu tive até, eu vou dizer para vocês, dificuldade em reconhecer o William que jogou no Palmeiras e que eu só meio que associei devido à história do coração. Então, esses dois, sem nenhum pré-julgamento, eu espero que eles cheguem e mostrem e comprovem que o São Paulo acertou. Mas acho interessante a mescla que o São Paulo fez de idades, de perfis, de experientes, de juventude. Isso se torna, assim, uma coisa interessante para esse grupo de São Paulo. Agora, até por esse desconhecimento com relação ao meio-campista William, de 34 anos, que estava no Toluca, uma contratação repentina, relâmpago, dá para dizer que foi uma contratação desnecessária, Edu? Ivan, é difícil você falar que é, porque se eu falar que é desnecessária, eu vou estar pré-julgando, e eu não queria fazer isso. Eu acho que ele, com o tempo, vai provar se ele era necessário ou não. Eu acho que é um setor que o São Paulo, se a característica dele for a que eu li, é um setor em que o São Paulo tem vários jogadores com essa característica, né? Tietê, Nestor, Hernanes, o Luan menos talvez, Daniel Alves, que é muito acima tecnicamente, mas enfim, é um setor, o Lisieiro, quando voltar, já está treinando, é um setor que talvez você pelas opções você fale assim, mas precisava trazer o William, mas ao mesmo tempo, pensando em que o Gabriel Neves não deverá vir agora, talvez o São Paulo faça uma segunda tentativa no meio do ano, já com assinatura de pré-contrato e o Nacional não recebendo nada, eu consigo imaginar o São Paulo com uma linha muito forte de 3 zagueiros, com um cara desse fazendo o primeiro volante, ou Daniel Alves fazendo o primeiro volante, como já aconteceu, eu consigo imaginar. Então, talvez aí, com experiência, com rodagem, ele se torne um cara necessário para determinados jogos, determinadas situações. Mas qualquer outra coisa que a gente fale, eu acho que é pré-julgamento. Eu realmente não, assim, de todos os reforços, é o único que eu não lembro nem dele no Palmeiras, para falar a verdade, e não acompanhei a carreira dele, não tenho um A para falar de bom ou de ruim, porque não lembro mesmo. Eu tô com você nessa. Realmente, seria até injusto da nossa parte fazer qualquer tipo de avaliação ou conclusão a respeito desse rapaz. Então, eu tô nessa. Eu vou esperar para ver. De repente, o São Paulo conseguiu achar um cara que vá aí mudar um pouquinho a forma de jogar no meio-campo do São Paulo. Luca, você que é um cara que gosta de romantizar as coisas, mas com muito conhecimento, desse pacote, quem que você acha que chega para ser titular? Acho que o Miranda chega para ser titular, o Orejuela chega para ser titular. No meu time, o Benítez chega para ser titular, mas acho que não será de imediato titular, mas no meu time seria titular. E o Éder chega para ser titular. No meu time, esses 4 chegam para vestir a camisa e jogar. Eu estou muito animado com o mercado do São Paulo. Estou achando um mercado muito interessante e surpreendente, né? Porque é um time que está numa pindaíba, né? Declarada, assim, está com falta de dinheiro e tudo mais. Mas aparentemente são reforços baratos, no sentido de que muitos deles vieram de graça, só o salário para arcar e tudo mais, para às vezes altos, mas pela declaração da entrevista do Belmonte ontem com o Arnaldo Tironi, ele falou que, enfim, são oportunidades, não vai ser uma grana muito alta que o São Paulo vai despender para trazer esses caras. E eu acho que o São Paulo está suprindo uma carência dupla, não só de posições, mas de perfis. Eu acho que esse time, faltavam alguns perfis para esse time, para ele ficar mais cascudo, mais competitivo. Então, o William, de fato, eu não conheço o futebol dele, fui atrás do YouTube, o YouTube não dá nenhuma referência muito, enfim, fiel do jogador, mas o Grossi fez uma tremenda thread falando sobre ele, e ele aparentemente é um cara forte, de passadas largas, que tem uma imposição física. O Belmonte até falou que o Volpi chamava ele de tartaruga ninja, porque ele era musculoso, ficava em campo e na academia. Me diga um meio-campista do São Paulo que tem esse perfil. Nenhum tem. Todos os do São Paulo são franzinos, leves, habilidosos, mas não tem essa imposição física. Para jogar na Libertadores da América, na altitude de Quito, contra a LDU, a gente vai precisar de uns caras mais cascudos, que não se intimidem e tudo mais. O Éder,
concordo que faz tempo que ele viveu o auge dele na Sampdoria, na Inter de Milão, mas os números dele na China são superiores ao Hulk, que veio com baita hype e tudo mais, e é um cara que o Miranda indicou. Acho que assim, o endosso do Miranda e do Volpi tranquiliza para esses dois reforços inesperados do São Paulo, e é um cara muito inteligente, né? Dá para ver no jogo. O Éder eu tenho mais conhecimento, enfim, da Itália, sempre foi um jogador muito, muito inteligente. É São Paulino, isso é o meu romantismo vai também. Eu fico feliz que o cara tenha feito questão de vir para cá. Orejuela, concordo com o Edu, acho um lateral para chegar para ser titular, outro perfil a mais, um cara mais alto, mais forte, com mais chegada na frente, acho que é outro perfil que a gente faltava. E o Miranda é um zagueiro que tem uma qualidade para sair jogando que nenhum outro zagueiro do São Paulo tem, além da idolatria e tudo mais. Então, assim, acho um mercado muito interessante. Não sei quem são os cabeças disso, imagina que seja Belmonte, Rui Costa. Queria dizer que Rui Costa sempre foi um cara com bom olho para o futebol, manja de bola, o Belmonte não sabia, mas foi o cara que montou a Chapecoense para a Libertadores. Então o Rui Costa começa com as suas credenciais, montando um elenco bem, bem interessante. Eu estou bem animado com o São Paulo, acho que a gente vai ganhar tudo. Eu acho que a avaliação técnica é feita pelo Muricy e pelo Crespo, depois os outros entram na jogada. Fala, Dudu. Não, eu queria que você comentasse também, né, sobre a sua opinião, que é importante. Antes quero falar que o Luca Bop, esse traidor, ontem eu estava também acompanhando a live, viu? E a segunda pergunta da live dos nossos companheiros Arnaldo e Tironi foi do só beijo lá, nosso companheiro, o Luca Bop. Falei, peraí, trabalha com a gente, não pergunta na outra live e tudo mais. Brincadeira, eu também estava acompanhando e, aliás, postei muita coisa, que achei que foi uma live foi muito boa, esclarecedora em vários aspectos, e eu acho assim, cara, falando do Belmonte, eu queria só se acrescentar, não quero aqui entusiasmar ninguém, nem fazer com que aqueles que criticam e acham que ele não devia estar lá mudem de opinião, nada disso, cada um tem sua opinião, mas ele tem sido muito transparente, e as coisas que ele tem dito têm acontecido conforme, não tem sido um cara que tem metido os pés pelas mãos nas entrevistas, ele tem jogado limpo, até quando ele pode, tem hora que não dá para jogar, porque é um mercado muito concorrido. Então queria, assim, até dar um parabéns, porque me surpreende um pouco essa postura muito transparente dele nas suas entrevistas, deixando o torcedor muito bem informado, o torcedor e nós que buscamos informações. Mas, mudando o total de assunto... Não, deixa eu falar um pouquinho. Deixa eu falar só um pouquinho a respeito disso, porque é o seguinte, nós criticamos aqui a presença de um estatutário na diretoria de futebol do São Paulo, no departamento de futebol do clube. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa que aqui foi falado, a gente falou de acordo com o estatuto, tá? Em nenhum momento a gente aqui entrou no mérito se o Belmonte ou os outros estatutários eram bons ou ruins para o São Paulo. A gente estava questionando por que o presidente não estava respeitando o estatuto. O Leco também não respeitou, por conta dessas figuras que são ligadas à política do clube. Muito bem. Mas eu também acho que o Belmonte tem se expressado e tem mostrado uma coisa para todo mundo. Ele tem deixado muito claro que as cabeças pensantes do São Paulo nesse momento são Muricy Ramalho e Crespo. Que ele não faria absolutamente nada sem o aval dessas pessoas. E eu entrevistei recentemente o Muricy Ramalho e ele me disse que ele está muito à vontade no São Paulo. E isso é muito importante, porque o Muricy, e o Eduardo conhece muito bem o perfil do Muricy, o Muricy não aceitaria ingerência no trabalho dele. Ou ele teria carta branca para poder trabalhar e colocar suas ideias em prática, ou ele voltaria para a casa dele e voltaria para a Riviera. Então eu acho que o Belmonte tem se colocado muito no lugar dele, certo? Ele é um cara que tem deixado todo mundo à vontade para trabalhar e ele disse no seu primeiro discurso que ele era um gestor de pessoas. Então, nessa condução, ninguém pode falar absolutamente nada. E até agora, a gente tem visto uma movimentação no mercado, que é uma movimentação do Crespo com o Muricy. São eles que estão pensando esses reforços, como eles podem se encaixar na equipe, se tudo isso vai dar certo ou não. E como eu tô cansado de falar no futebol, a bola entrou, tá todo mundo certo, o clube é maravilhoso. Agora, se a bola não entra, o cara pode fazer tudo certinho, que ele vai ser o vilão e não tem jeito. E como vocês sabem, o torcedor do São Paulo é um torcedor... Antes, eu vou só fazer esse questionamento pro Luca para depois eu poder falar dos reforços, tá?
Mas é o seguinte, o torcedor do São Paulo é um torcedor cri-cri, como minha avó dizia. É um torcedor que está machucado pelos anos de fila, mas é um torcedor chato, entre aspas. Ele cobra o melhor e ele nunca está satisfeito, né? Então agora a gente ouve, já que o São Paulo contratou o Miranda, 36 anos, o Éder, 34 e o William, 34, como tem o Daniel Alves, 37, se eu não me engano, para fazer 38 nessa temporada, o São Paulo está formando. No ano passado era um time da Taça São Paulo de Futebol Júnior, certo? Agora é o Master. São Paulo está formando uma equipe Master para a temporada 2021. Os exageros, os extremismos. É tão triste isso. É tão triste. Acabei de mandar um cara no Twitter que me perguntou exatamente isso. Quando chegam os reforços para o principal, falei, pergunta para o Júlio Casares. É tão triste isso, cara. Mas eu acho, Luca, é o seguinte, que não faltou um pouquinho de experiência em determinados momentos na temporada passada, e eu acho que o São Paulo está fazendo certo, trazendo uns caras mais cascudos para que o São Paulo suporte determinados momentos agudos da temporada? Eu acho que demorou para o São Paulo trazer esse tipo de jogador, assim, né? Dá para citar alguns momentos da temporada passada em que os jovens que não têm culpa nenhuma não souberam administrar o momento de crise, momento grande de vencer o campeonato, jogos mais cascudos. São Paulo terminou a Libertadores contra o River Plate com 7 jovens de Cotia em campo. Verdade. 7. O Paulinho Boia era lateral direito naquele jogo. 7 jogadores. E eles não tiveram culpa nenhuma, zero. Assim, os jovens de Cotia são muito valiosos e têm que ser preservados. Inclusive, acho que trazer caras cascudos os preserva. Então, assim, acho que um cara como o Benítez, por exemplo, que tem 26, ele não é um veterano como o Miranda, mas é um cara de mais peso, jogou no Independiente, Campeonato Argentino, jogou agora no Vasco, outro time grande. Pode preservar Sara e Igor, por exemplo, que são muito talentosos, talvez venham a ter mais jogadores do que o Benítez hoje, mas que no ano passado, quando a gente mais precisou deles, eles não jogaram bem. Não conseguiram manter aquele nível de atuação que tiveram em alguns momentos do ano. O ano do Igor foi muito aquém. O Sara teve um pico de desempenho, mas também oscilou muito e não terminou o campeonato bem. O Brenner jogou muita bola, mas depois caiu, o que é normal da idade. O São Paulo tinha jogadores jovens em posições cruciais. Acho que essa mescla que o São Paulo está fazendo agora deixa o time muito mais equilibrado mesmo, assim, em outros níveis, mentalmente, para suportar momentos de crise. Olhar para trás e ver o Miranda é diferente de olhar para trás e ver o Diego, que assim, jogou bem um tempo atrás e tudo mais. É diferente até do que ver um Bruno Alves. Você vê o Miranda, é diferente de ver uma Arboleda também. Ele é um cara com muito mais tamanho que todos esses juntos. Então, assim, isso é importante, isso ajuda a ser um time ser vencedor, ter essa casca, essa musculatura emocional. Acho que o São Paulo tem sido muito preciso nessa análise, Ivan, de ver que o time precisava de um pouco mais de estofo e maturidade. E eu acrescento dizendo que o São Paulo precisava de banco. Vamos olhar para os vizinhos. Quantos jogadores o Palmeiras tem à disposição? Quantos jogadores o Flamengo tem à disposição? Times que estão aí dividindo campeonatos nos últimos anos. E assim, esses moleques do São Paulo já provaram que eles são bons. Isso. A gente pode olhar para o grupo do São Paulo e entender que é competitivo muito por conta do que esses garotos já provaram que eles podem entregar ao time. E tá chegando mais gente para agregar. Em determinados momentos, num calendário insano como é o nosso, como é o calendário do futebol brasileiro, é necessário que você tenha banco. Quantas vezes o Diniz não sofreu no ano passado, não entrando no mérito, mas quantas vezes o Diniz não sofreu na temporada passada sem opções no banco de reservas? E eu estou me referindo a características de jogadores. Um cara que pudesse arriscar um drible, um cara com um passe mais vertical, um cara que pudesse controlar mais o jogo, um finalizador. Ele sofreu. Muitos jogadores estão saindo do São Paulo porque não agradaram. Então eu acho que a reposição tem sido muito boa. Jogadores que se destacaram e que agora vão ter essa oportunidade no São Paulo. Não acho que todos chegam para ser titulares. Acho que vai haver uma mescla grande por parte do Crespo. Ele já explicou que o calendário ele castiga os jogadores. O São Paulo vai ter muitas competições aí pela frente e eu acho que ele vai ter pelo menos boas reposições aí no banco de reservas. Nem todos os veteranos vão jogar ao mesmo tempo, eu pelo menos duvido disso. Eu duvido, embora eu tenha que respeitar esses caras.
Porque quando você pega um Daniel Alves aos 37 anos, como era o Zé Roberto recentemente no futebol brasileiro, esses caras jogavam todas as partidas em altíssimo nível. A gente já cansou de ouvir que o Daniel Alves é um dos caras que mais corre pelo São Paulo. O GPS dele é absurdo. Marca o quanto ele corre numa partida, o quanto ele se desgasta. E é um cara que não quebra. Quando o Daniel Alves parou pelo São Paulo, é porque tinham quebrado o braço dele. Que lesão muscular teve o Daniel Alves? O Miranda não é um cara de se lesionar. O Miranda é um cara que se cuida bastante. Um cara que jogou Copa do Mundo. Esse Éder da mesma forma. Mas temos que pensar o seguinte, isso tem que ser levado em conta, na minha opinião. Ele vem de 2 anos que ele estava na China, né? Dois anos, né? Por aí. Ele vem de um calendário que tem, em média, 25 jogos por temporada. Não, perfeito. O Hernanes é uma prova disso, né? O Hernanes não conseguiu. E é um cara que não... Mas o Hernanes não jogava. E é um cara que se cuida. Outra questão. Sim, o Miranda vem de um calendário que a média de 20 a 30 jogos, dependendo da Copa, né? E no ano passado, pela pandemia, ele foi mais curto, jogaram 20 partidas só. Então, ele vai chegar aqui num calendário louco, né? Um calendário louco. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que o Crespo está bem servido dos membros de comissão técnica que trouxe, por isso ele trouxe muitos, e aliás, tem ouvido muitos elogios a respeito do comportamento desses novos profissionais no CT, que o Miranda talvez não seja um jogador para terça, quinta, domingo, quarta, sábado e quarta. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que talvez ele esteja pedindo tantos zagueiros, porque você vai ter aí hoje no banco um Bruno Alves, você vai ter daqui a 2 meses o Valse, você vai ter o Diego Costa, que também pode ser, já que não veio o menino Gustavo Neves, você pode ter o Diego Costa nessa segunda função aí como volante, de primeiro volante, ali ele tem melhor passe que o Luan, ele tem melhor saída que o Luan. Então, quer dizer, acho que o Crespo está se pautando de vários jogadores. Você está tentando tumultuar. Você já foi falar que o Diego tem um passe melhor que o do Luan, só para irritar o nosso companheiro, que é fã número 1 do volante. Eu acho que o Luan é bom para determinados jogos, quando você precisa de uma marcação muito forte, quando você tem um cara muito pensador no meio de campo adversário, que precisa de alguém que chegue junto mesmo. E acho que o Diego Costa pode fazer o que o Daniel Alves fez de primeiro volante aí, numa das partidas do Crespo, tranquilamente. Eu acho que uma coisa que tem 2 coisas que eu queria dizer. Eu acho que o São Paulo tem uma carência que ninguém está falando, assim. Eu considero uma carência do São Paulo mesmo. Inclusive, ontem tentei colocar o Belmonte... Lateral esquerdo! Exatamente. Eu nem perguntei para ele. Eu falei, o Jorge cairia como uma luva nesse time, viu, Belmonte? Um abraço. Eu não perguntei o que ele achava do Jorge. Eu já falei que o Jorge cairia como uma luva. Eu acho que o São Paulo tem o Reinaldo é um jogador absolutamente controverso. É importante, mas muito irritante. E assim, o Wellington, que é banco, não é tarimbado, não é um jovem que mostrou o serviço do profissional, tem um jogo no profissional. O Patrick tem 18, 17 anos. Então, assim, se o Reinaldo não está jogando bem, não é uma unanimidade. Só ver o que os São Paulinos e São Paulinas falam por aí. Então, acho que ainda é uma posição carente e não vejo nenhum jogador improvisado ali, a não ser o Lisieiro, que é um cara pouco confiável. O Sara ali acho um desperdício. Então, o Léo também acho que é um cara que não mantém o mesmo nível, jogou melhor como zagueiro. E sobre o Luan, uma coisa que muita gente tem falado, assim, e eu acho espantoso. O São Paulo com 3 zagueiros talvez não precise do Luan, porque vai ter 3 zagueiros. Gente, o São Paulo foi campeão do mundo, brasileiro e da América, com 2 cães de guarda. Josué e Mineiro marcavam, mordiam o tempo inteiro. Não adianta ter 3 zagueiros se o meio for frouxo. Não consigo ver um São Paulo competitivo na Libertadores com Daniel Alves, Nestor e Gabriel Sara ou Benítez. Acho que o São Paulo é uma região do campo que tem que ser povoada com caras com imposição física. O Luan é um trator, tem deficiências no passe, nem acho que tenha tanto, mas enfim, acho que é um cara que vai proteger esses 3 zagueiros. 3 zagueiros estando vulnerável no meio de campo, pode colocar 5 zagueiros, o São Paulo vai sofrer. Então, acho que o Luan é uma peça fundamental ainda com 3 zagueiros, com 4 nem se faz. O Diniz teimou, não utilizava o Luan no começo, depois deu o braço a torcer, né? Porque o Luan, ele deu uma equilibrada no meio-campo do São Paulo, né? E terminou a temporada entre os titulares. Eu não sei não, viu, Luca, mas o Crespo já dá mostras que gosta de um jogador mais técnico, tem apostado bastante no Rodrigo Nestor, que é um menino que ainda precisa se desenvolver. Tem uma situação contratual, para mim tem um pouco de estratégia, não tem não, Eduardo, com relação ao Nestor? Então, eu achei que a explicação do Belmonte foi boa ontem. Ele usou a seguinte frase: avançamos, mas menos do que esperávamos.
E aí fez uma série de elogios ao Raí, dizendo que o Raí tentou várias vezes, tentou até no começo do ano, quando ele e Belmonte já estava, conseguir a renovação. E elogiou o jogador. Para mim, existe algum problema com o empresário do atleta, que não consegue entrar num consenso com a diretoria. Não sei quem é, mas às vezes o empresário acha que o seu jogador vale algo que não vale. Tipo, ele vende o cara pelo que ele não vale, mas compra pelo que ele vale, entendeu? Então talvez esteja sendo isso. E sobre isso, eu não sei se procede essa informação, mas parece que os empresários do Nestor trocaram, né? Não é mais o mesmo empresário que fazia jogo duro no ano passado, parece. Não sei se procede essa informação. Agora mudarem, agora as conversas estão caminhando um pouco mais por conta disso, porque mudou a pessoa que cuida da carreira dele. Bom, eu não tenho nenhuma informação. Você tem? Não, também não. Mas tomara que o cara que tem entrado aí, se trocou mesmo, que ele seja um pouco mais, digamos, conversativo. Nem sei se existe esse termo. Conversativo com a diretoria do São Paulo. Porque assim, o Nestor tem uma possibilidade boa de futuro? Tem. Já é? Não. Vai ser? Não sabemos. Então, calma lá. É o Rodrigo Nestor, promessa da base, com alguns bons jogos e que ainda um certo período tímido no profissional, né? Existe mais expectativa do que realidade. Então, acho que tem que ser condizente a isso. O que ele quer ganhar tem que ser pela expectativa e não tem que ser pela realidade e não pela expectativa. Muito bem, vamos aguardar. Bom, senhores, Edu, o São Paulo tem 6 reforços contratados, apenas um inscrito no Campeonato Paulista, que é o Bruno Rodrigues, que inclusive já está compondo o banco de reservas. 5 jogadores para mais 3 vagas, porque o São Paulo pode inscrever nessa primeira fase do Paulistão 26 atletas na lista A, e o São Paulo já tem 23 inscritos. 5 atletas para 2 vagas. São eles: Orejuela, Miranda, Benítez, William e Éder. Quem que vai ficar fora, Edu? Então, eu não sei quem vai ficar fora. Nessa mesma live que eu e o Bop acompanhamos, que foi a do Arnaldo, o Belmonte falou que a decisão será totalmente do Crespo. Ele soltou um achômetro. Ele acha que o Orejuela e o Miranda serão inscritos e que a última vaga vai ficar entre o Benítez e o Éder, e que o William vai ficar para a segunda fase, juntamente com esse que sobrar. Agora, eu fico pensando aqui, assim, eu vou trabalhar na expectativa de o campeonato parar só agora esse final de semana e já voltar semana que vem, tá? Vamos pensar, Miranda e Éder não jogam desde dezembro, tá? O Éder ainda é um pouquinho, 2 anos mais novo, e talvez demore por essa idade mais nova um pouquinho menos que o Miranda para retomar. O menino Orejuela, até foi uma pergunta minha, eu falei, ainda bem que eu falei na pergunta para ele ontem assim, se eu tiver enganado, você me corrige, eu estava enganado, porque eu tinha feito uma pesquisa muito rápida aqui, tinha apontado o jogo dele último ainda em dezembro, com a camisa do Grêmio contra o Goiás pelo Brasileiro, mas eu não vi a Libertadores, ele tinha jogado em janeiro pela Libertadores, mas mesmo assim são 2 meses, e é uma posição em que a parte física tem que estar inteiraça, a idade dele pode ajudar. O Benítez, de todos, é o que vinha jogando mais próximo agora, ele pode jogar agora, faz 2, 3 semanas. É novo também, 25 anos, mas é aquele que não está ainda confirmadaço, porque tem esse entrave do Vasco da Gama. Então, realmente, o Crespo vai ter que utilizar as nuances que são necessárias. Eu, se tivesse que escolher, se fosse assim, Edu Crespo, escolhe aí, você é o Eduardo Crespo, eu escolheria, neste momento, Orejuela, Benítez e Éder. E eu colocaria esses 3. Faria um trabalho com o Miranda de 1 mês e meio, assim, fantástico. Negócio assim, sabe? Para o cara poder jogar depois 2, 3 meses tranquilamente. E deixaria o William também para depois, e esse zagueiro que pode chegar aí para a fase decisiva. Eu faria isso hoje. Talvez eu mude de ideia amanhã, mas eu faria isso hoje. Eu acho que ele vai optar, Luca, por aqueles jogadores que se apresentam melhor fisicamente, que vão suportar mais. Eu acho que ele não vai pular etapas. Eu acho que é bobagem, por mais que o São Paulo esteja empenhado nessa primeira fase do Paulistão, na tentativa de se classificar bem, pensando nas fases seguintes, o São Paulo precisa montar um grupo interessante, forte, com todo mundo bem fisicamente, tecnicamente, para as competições mais importantes do calendário. Então eu acho que ele vai utilizar aqueles que estão melhores fisicamente nesse momento, porque daqui a pouquinho ele vai poder trocar alguns atletas para a próxima fase do Paulistão, e ele vai poder preparar bem aqueles atletas que de fato vão chegar para ser titular. Porque na cabeça dele, ele já deve imaginar alguma coisa, né? Claro que, como o Tite fala, o campo fala,
Mas eu acho que na cabeça dele, ele já deve imaginar a equipe com alguns jogadores que estão chegando, ou não? Sim, eu acho que sim. Mas também, ao mesmo tempo, penso que o Campeonato Paulista não pode ser desprezado totalmente. Eu acho que alguns desses jogadores chegariam para somar, inclusive no Paulista. O São Paulo precisa ser classificado numa boa posição no Paulista e vem de uma derrota para o Novo Horizontino. O São Paulo jogou nada, né? Jogou muito mal e perdeu do Novo Horizontino. Então, mas injusto, hein, Bob? Não, injusto, não, sem dúvida. Injusto. Foi garfada. Por tudo. Não, sem dúvida. Por tudo. Sim, por tudo. Não era para perder. Mas não jogou bem, né, Edu? Não jogou bem em nenhum momento. Assim. Sim. Teve bons 15 minutos no segundo tempo, mas não jogou bem. O que foi surpreendente, porque foi o primeiro jogo depois de um tempo maior para treinar e realmente não jogou uma partida como vinha jogando. Eu acho que o Miranda, ele entra num lugar assim, são 3 zagueiros que a gente precisa jogar. No último jogo, por causa de Covid e tal, a gente teve que improvisar. Luan na zaga e entrou o Rodrigo pela primeira vez. Então, assim, eu entraria com o Miranda no Paulista para ele pegar ritmo de jogo jogando. O Paulista tem um nível de dificuldade um pouco menor. São Paulo pode, eventualmente, rodar, colocando o Diego para jogar, enfim, até quando se recuperar da Covid, o Léo quando se recuperar da Covid, o Arboleda estava no Equador, então é uma coisa muito atípica. Eu acho que dá para o Miranda pegar ritmo e se preservar ao mesmo tempo, porque vai rodar bastante no Paulista. Escreveria o Benítez, porque eu acho que é um jogador que ajudaria muito no São Paulo criativamente, para o São Paulo, para municiar o Pablo, que está em fase iluminada. E por que está em fase iluminada? Eu não escreveria o Éder agora para o Pablo ganhar confiança e, quem sabe, finalmente deslanchar no São Paulo, fazer uma sequência de bons jogos e gols. E o Orejuela, com certeza, porque o Igor Vinícius me irrita profundamente. E eu acho que ele é o mais titular desses reforços. Assim, acho que ele chega e joga. Então eu escreveria Miranda, Orejuela e Benítez e deixaria o Éder se condicionando, porque estava na China, e o Willian da mesma forma para a segunda fase do Paulista, que sabe que o Pablo deslanche. O Igor Vinícius, ele oscila bastante, mas ele tem um problema que eu considero grave, porque ele tem muita condição para chegar fácil na linha de fundo, né? Ele tem muito vigor físico, mas ele não cruza bem. E não. Lateral que não cruza bem, difícil. É muito fundamento, eu acho. Exatamente. Bom, fundamento para nós que gostamos de jogadores clássicos, que tratam a bola com aquela categoria, com aquele carinho, sabe? Nós somos românticos, né? Aquele famoso 10 que domina a bola, que sem esforço, o cara não transpira. Isso é raro. Que o Grossi não nos escute, né? O Grossi não gosta desse tipo de jogador. Não. Só o volante brucutu que dá porrada. O Lucas citou aí números. Foi você, Lucas, que citou, né, que os números do Hulk são até piores que. Até a gente tem que. Deve ter visto no mesmo que eu vi no SofaScore, né? Isso, eles mesmo. Que publicaram. E o SofaScore também fez. Assim que o Orejuela foi anunciado, ele fez uma publicação, depois vocês procuram, dizendo que o ponto mais fraco dele no Grêmio foi cruzamento. Ó. Um levantamento do SofaScore, que eu confio muito, que o ponto mais vulnerável do Orejuela foi a bola cruzada na área. Mas não que ele seja ruim, mas foi um ponto fraco na passagem dele do Grêmio. Mas a questão nós temos poucos laterais que cruzam bem no Brasil, né? Não, é assim, turma, não só no Brasil. Eu fiz um histórico rápido ontem e falei, cara, ele não pode ser pior que o Éder, o Joilson, o Adriano Gonzalez, o Pires, o Douglas, o Bufarini, o Bruno Pérez. É impossível. O Juan, é impossível o Orejuela ser pior que esses caras. Eu acho que é impossível. O São Paulo teve muita gente ruim na lateral direita, cara. Então, acho que se ele for... Quem foi o último bom? Militão. Jogando ali, o Militão. Eu acho Cicinho, porque acho que o Militão não teve muito tempo. E o Militão... O Regis também era bom. Assim, o Militão era um zagueiro pelo lado direito, né? Eu também acho que, assim, lateral mesmo, o Cicinho. E o Sinho, em determinados momentos... O Regis era bom jogador também. Você não gostava do Regis, 2018? Jogou pouco, mas era muito bom jogador. Não, mas jogou muito pouco, né, Bob? Aliás, até uma história, né? O Regis me procurou agora há 2-3 semanas. Ele tinha terminado a temporada passada, na verdade, que acabou agora, no Fast Club, disputando uma quartas de final da Série D. E ele falou, Edu, vou encerrar a carreira, queria que você fizesse uma matéria comigo de encerramento. Falei, vou passar pela ESPN e tal, porque eu graças a Deus, fiz uma boa amizade com ele, porque eu fiz uma matéria com ele sobre o problema de drogas, fui lá até Brasília e tal, e ele ficou muito agradecido pela forma como eu abordei esse tema, que é tão a família dele ficou muito agradecida pela matéria. E aí eu falei, mas Regis, tem certeza, velho? Porque o outro dia também falou que ia parar e já vi que ia defender uns 3 clubes. Aí ele falou, não, acho que tá na hora. Eu falei, pensa direitinho, fala com a sua família. Bem, hoje ele estreou no Volta Redonda,
Copa do Brasil, marcou um dos gols da vitória do Botafogo por 2-0 contra o Castanhal pela Copa do Brasil. O Regis tem muito potencial. Ele não conseguiu administrar esse potencial com o extracampo da sua carreira. E agora ele já está... Mas ele não teve tempo no São Paulo. Foi muito pontual a era positiva dele. Eu acho que se ele tivesse tido uma carreira de 1 ano, 2 anos no São Paulo, sem os problemas extra, eu acho que ele, não sei se tiraria o Cicinho como último grande lateral, mas mostraria serviço. Sim, e assim, a gente perde muitos talentos por conta desses problemas, né? O Edu ajuda o Casagrande com as suas palestras e o Casagrande fala abertamente sobre o problema com as drogas, né, Edu? Sim. E quantos jogadores, quantos talentos a gente não perde por conta desses problemas? O Regis foi uma pena, né? Mas assim... Uma doença, né? Foi uma pena, ele podia estar numa situação muito melhor e ele sabe que foi totalmente erro dele. Não faltaram oportunidades até de recuperação para ele. O próprio São Paulo foi muito, muito justo e honesto com as oportunidades que deu a ele, inclusive de recuperação. Sim. E ele reconhece isso, né? Uma matéria recentemente que ele reconhece que o São Paulo foi super acolhedor nesse sentido, mas eu não sei se vocês... Eu considerava o Regis um jogador diferente. Ele não era ok, nota 6. Ele era um cara diferente jogando bola. Eu me considero um cara que consigo ver num toque se o cara é bom de bola ou não. Eu joguei bola a vida inteira, consigo ver num toque. O cara, ele era impressionante, cara. Eu achava ele realmente um cara que chamava a minha atenção, assim, e eu sempre achei uma pena absurda ele sofrer com essa doença, porque era um potencial para ser uma posição carente como lateral direito. Ele ia ser jogador para jogar em time grande a vida inteira. Você não precisa ser nenhum grande especialista para entender que no domínio você já sabe que aquele cara manja de bola, né? Isso, exatamente. Muito bom. Bom, gente, faltou mais alguma coisa? Porque eu tô indignado. Faltaram nossos companheiros. Bruno Grossi, que estaria aqui, calmo. Chinelinho. Ele já está percebendo uma possível paralisação do futebol e simplesmente abandonou o barco. Ele parou antes. Parou antes. Sabe aquele técnico que já tá para cair e o jogador ele já não se esforça, já não dá aquele pique necessário? É o que está acontecendo, infelizmente, no IESP. Tá faltando comando. Bom, eu também não sei quem é o grande comandante dessa bagaça. Ninguém comanda nada isso aqui. A nave vai de bico para onde ela aponta. Na verdade, o mais velho, o mais respeitado, com certeza deveria ser o grande comandante. Mas, infelizmente... Concordo. Não me ponha nessa roubada. Só sou o mais velho, mas nada além disso. Muito bem. É isso. Boa, Ivan. Valeu, Bop. Boa. É isso. Valeu, Ivan. Valeu, Edu. Edu, mais uma vez, um voto de parabéns. 50 no IESP. Que data maravilhosa. Valeu. Boa. Luca Bop e Eduardo Afonso fizeram comigo, Ivan Drago, o podcast do Isso é São Paulo, o IESP, edição 50, que você pode encontrar no Spotify, Apple Music, Castbox, Breaker, YouTube, Google Podcasts, Radio Public e Deezer. Acertei? Tanta coisa para falar aqui que, no final das contas... Cada vez mais plataformas, Ivan. Tomara que eu não tenha esquecido absolutamente nada. Esqueci! Vocês realmente não colaboram, né? Por isso que o Grossi depois vem e vem com os 2 pés no tornozelo. Você pode nos encontrar no Instagram e no Twitter, @IESPOficial, além do nosso canal no YouTube, Isso é São Paulo. É só você ir lá, se inscrever, ativar as notificações para receber as notificações, né? E espalhar nos grupinhos de WhatsApp, como nos ensinou Eduardo Afonso. Grupinhos, ai meu Deus. Eu tô indignado. Tchau.